Oi pessoal, eu sou a Ludmila, psicóloga, esse é meu amigo George, também psicólogo, e dentro da nossa proposta de estar trazendo conteúdos para vocês, o George vai falar um pouquinho pra gente o que a gente tem por hoje. Bom, acho que hoje a gente podia falar daquela situação que a gente vê no consultório, que inclusive em certos momentos, em certas situações, ela dificulta o trabalho do psicólogo, da psicóloga, mas em outros ela ajuda, ela contribui para a gente conhecer um pouco melhor e talvez imaginar um pouco melhor o dia a dia da pessoa, né? Que no consultório a gente não tem acesso a isso. Fala pra gente então, George, qual situação é essa que você coloca aqui para os nossos colegas? Bom, a gente observa que o paciente, quando ele vem para uma consulta, você já deve ter observado isso também, ele tenta se apresentar, às vezes, para o psicólogo, para a psicóloga, de uma maneira mais, digamos assim, mais bem apresentável, mais bonita. Ele tenta, digamos, esconder alguns defeitos que ele tem. Sim. Ele vai, no primeiro momento, tentar meio que falar dos seus problemas sem colocar muito os seus defeitos, né? Alguns fazem isso, outros não. Mas acaba que, em certo momento, quando ele se descontrai, se desarma, ele acaba reproduzindo na sessão características que ele tem mesmo, que estão no seu interior, que ele não consegue esconder o tempo todo. Então aquilo, em certo momento, aparece. E aí podem aparecer algumas características que a pessoa reproduz nos seus relacionamentos pessoais do dia a dia. Já aconteceu isso com você? Você já observou isso alguma vez? Percebeu alguma coisa aqui em pacientes que você identificou que era um problema que ele tinha lá no seu dia a dia? Sim, é uma característica muito comum, né? Essa semana mesmo eu vivenciei uma coisa que eu posso trazer como exemplo para você, de uma paciente que eu pude notar, né, no decorrer da sessão, que ela tinha muita dificuldade de estar falando não. E ela não conseguiu trazer para mim essa dificuldade dela em estar sinalizando não. Eu pude notar através de questionamento, né? Através das propostas que eu trago para nossa sessão. Que ela não conseguia dizer não para você aqui, você Exatamente percebeu que isso era um problema isso. que ela tem, né? Exatamente isso. Aí a gente consegue resgatar, assim, né? Que é uma coisa que ela não consegue expressar, mas que pode ser isso que está trazendo as dificuldades para ela. Na realidade, o foco no relacionamento. É importante a gente saber identificar isso na sessão, porque muitas vezes o paciente não tem consciência desse problema, né? E ele não vai chegar aqui dizendo dessa forma: olha, meu problema principal nos meus relacionamentos é que eu não sei dizer não, se ela não identificou isso ainda. Por isso que é muito importante ressaltar que às vezes, né, Jorge, as pessoas estão querendo procurar por terapia, sabe que tem uma queixa específica, mas tem muita dificuldade de vir por não saber explicar o que está sentindo, por não saber explicar as complicações que estão tendo. É importante esse tipo de paciente que você falou agora, que se preocupa por não saber o que dizer na sessão de terapia, ter em mente que a gente vai acabar chegando nas questões que ele precisa falar dessa maneira que a gente descreveu aqui. Se ele não souber trazer prontas já as suas problemáticas, a gente vai descobrindo isso à medida que for conversando. Parte pelo que ele conta e parte pelo que ele demonstra aqui na nossa frente, né? Você falou pra gente, George, que essa questão do paciente reproduzir na hora da sessão, né, o que ele vive no seu dia a dia, pode trazer benefícios ou não. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Porque quando ele reproduz aqui no consultório as suas características, se são características, digamos, de uma personalidade difícil, isso pode atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento da terapia. Mas, por outro lado, ajuda quando oferece para a gente essas pistas. Porque se a paciente não demonstrasse aqui que ela tem a dificuldade de dizer não, nesse exemplo que você citou, a gente ia ter muita dificuldade de descobrir isso, porque ela não ia trazer isso já de uma forma analisada por ela mesma, para a gente pegar dali da sequência. Então é bom que o paciente reproduza as suas características, porque a gente entende melhor como que ele funciona. E essa característica da paciente de não saber dizer não na terapia, na sessão de terapia, já deve ser combatida também, né? Porque o paciente não pode ficar só, digamos assim, com vergonha ou com receio de contrariar o psicólogo ou a psicóloga em qualquer coisa. Em tudo que a gente fale, ela não precisa
encontrar uma forma só de concordar com a gente. Ela pode ter essa maneira até de desafiar alguma interpretação, alguma explicação, alguma proposta que a gente fizer aqui. Sim. E esse não que ela começa a aprender a trazer pra gente, né, dentro da nossa sessão, facilita com que ela fale o não lá fora também, né, Jorge? Ela desenvolve aquilo lá fora, né, e começa a aprender aqui para depois fazer na sua vida extra consultório. Então ficou claro, né, Jorge? O paciente tende a reproduzir na sessão de terapia suas características do dia a dia. E quando o profissional consegue perceber isso, ele pode melhorar a qualidade da sessão, né, se for alguma coisa que precisa ser ajustada, e ainda pode usar aquilo ali como início de uma mudança que o paciente depois vai desenvolver lá na sua vida cotidiana.